nos colocarmos para mais perto de Cristo e de sua cruz. Expressa nosso desejo de nos colocarmos sob as asas de Cristo e cobertos pela sua graça. Amém? Betonemi
está feliz de estar na casa de Deus? Eu também estou muito feliz de estar neste local. Bom, nesta manhã, Deus, pela sua misericórdia, escolheu-me para falar da sua palavra para vocês, meus irmãos, que são filhos de Deus. Ele escolheu-me não porque haja sabedoria mais do que todos, mas para que a palavra do Senhor se faça presente no meio de vocês. Neste caso, vamos orar para pedir a misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para ouvir a sua mensagem. Peço para que o Senhor me use, para que tudo quanto eu vou falar não seja sabedoria humana, mas simplesmente as palavras que vêm da sua boca. São essas graças que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo hino. Não só entendi a primeira parte do inglês, mas a segunda não entendi, mas foi muito bom. Quem gostou do hino? Mais um amém forte para o grupo. Amém. Muito bem. Então, como nós ouvimos o texto áureo que se encontra no livro de Apocalipse 12, hoje eu vou falar sobre o grande conflito. Vou falar sobre o grande conflito. Os primeiros adventistas do sétimo dia, quando se fala do assunto do grande conflito, é assunto muito conhecido entre nós. É assunto muito conhecido entre nós. Grande conflito, na verdade, é tão importante diante dos adventistas, de modo que nas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, a oitava crença é o grande conflito. Quando nós vamos estudar a lição da escola sabatina, sempre ali no início encontramos 28 crenças fundamentais da Igreja, especialmente na página 2, 3, sempre vamos encontrar o grande conflito. Então, talvez tem irmãos que hoje vieram na igreja aqui pela primeira vez, que não passam tudo conosco, alguns talvez não são adventistas, e podem perguntar-se, o que é este grande conflito que nós estamos a falar? Será que grande conflito é uma guerra militar entre Palestina e Israel? Ou grande conflito entre Rússia e América? O que é grande conflito exatamente? As pessoas podem querer saber. Pela primeira vez, na verdade eu poderia dizer pela primeira e pela última, o termo grande conflito na Bíblia só aparece uma vez. E podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Daniel 10, versículo 1. Neste momento, o profeta de Deus estava num grande rio que se chama Hidekel. E ele teve uma grande visão, porque Daniel neste momento estava a precisar da intervenção de Deus, porque ele ainda estava confuso quanto à questão que foi respondida anteriormente, de até quando o chifre pequeno vai continuar a pisar o santuário de Deus. E a resposta que veio da Deus é santo. Foi dito que até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. Daniel 8, versículo 14. Então, Daniel naquele momento não entendeu, porque a questão que ele perguntou, ele queria saber sobre a libertação do povo de Israel. Ele queria saber quando os judeus vão retornar para casa, quando ele vai terminar o exílio. E quando ele ouve 2300 anos, ele ficou muito triste, porque ele percebeu que na verdade não vão voltar agora. Imagina lá você está ansioso em voltar para casa e perguntar ao Senhor, quando é que eu vou voltar para minha casa? E ele disse 2300 anos. Como é que seria? Esse foi o entendimento de Daniel. Então Daniel começou a orar e começou a pedir a Deus a luz sobre este assunto. Ele até na oração dele, quando vocês vão ler ali, vão perceber que Daniel orou como se Deus ainda não estivesse feliz com o comportamento do povo, e ele acabou decidindo que o povo não poderia mais voltar para casa. E é aí onde aparece o anjo do Senhor para dar a resposta. E encontramos isso no Daniel 10, versículo 1. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Outras versões da Bíblia aparecem como guerra prolongada, grande guerra, mas é o grande conflito. É aqui onde aparece esse termo grande conflito.
E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Quando falamos do grande conflito que Daniel aqui foi dito por Deus, não é um conflito simplesmente entre as autoridades de Medo-Pérsia que não queriam libertar o povo judeu voltar para casa, mas mostrava uma guerra muito atrás, porque ele dizia, Deus já havia mandado uma resposta, mas se o rei da Pérsia resistiu, quem é esse rei da Pérsia? Rapidamente podemos pensar que são os reis humanos, mas na verdade o grande conflito é o conflito entre Cristo e Satanás. Esse conflito começou no céu e se estende ao longo dos séculos. Todo o povo de Deus aqui na terra sofreu. Hoje estávamos a falar na visão da escola sabatina que era perseguição. Mas falávamos a perseguição daquilo que era visível. Mas por trás existia dois poderes que estavam em disputa. Neste caso, o poder divino, que é de Cristo, e o poder de Satanás. Quando Satanás foi expulso do céu, ele decidiu que vai lutar com Deus e perseguir todos aqueles que se encontram no lugar de Deus. E este conflito é que nós chamamos do grande conflito. É muito interessante que a doutrina do grande conflito é só pregado pelos adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia são os que mais falam sobre o grande conflito. Outros cristãos também falam um pouco. Podem dizer, é guerra de Satanás, mas Satanás é colocado de uma maneira muito, como é que eu poderia dizer, muito fraco. É aquele que nos ataca por causa da doença. É Satanás esse que fez isso. É Satanás muito fraco. Mas os adventistas do sétimo dia entendem o Satanás como um poderoso guerreiro das guerras do mal, das forças do mal. Então o grande conflito representa a guerra entre Cristo e Satanás e todos nós somos envolvidos. E o capítulo que vamos estudar hoje fala exatamente sobre o grande conflito. Podemos abrir nas nossas Bíblias o capítulo 12 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Contém 22 capítulos. Esse livro foi revelado exatamente para os que hão de viver nos últimos tempos. Claro que traz uma boa parte da informação que o povo de Deus viveu no passado, mas uma boa parte deste livro são os acontecimentos finais da história da humanidade. Então, importa você ler e entender este livro. Talvez você já ouviu na sua igreja, você talvez é visitante que veio aqui pela primeira vez, já ouviu na sua igreja que o livro de Apocalipse não se pode entender. Eu quero te dizer não, porque Deus logo ali fala. Quem lê, entende. Não é possível ler um livro e não entender. Então, o livro do Apocalipse entende-se. E se você quer aprofundar mais, vem estudar com os adventistas do sétimo dia. Amém? Então, Apocalipse 12, vamos começar no versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esses símbolos proféticos, mas falando desta mulher aqui, profeticamente falando, mulher representa a igreja. Segundo Coríntios 12, capítulo 11, versículo 12, Paulo compara a igreja com a mulher. E ele disse, é porque eu despojei uma virgem pura para apresentar diante do Senhor como marido. Então o Senhor é o marido da sua igreja. A igreja é comparada por uma mulher. Então aqui nós estamos a ver uma guerra entre as forças do mal e a mulher. Vamos continuar a ler o versículo 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar luz. É muito interessante profeticamente falando. Esta mulher aqui estava grávida, pronto para dar luz. Depois vamos ver que acontece que o dragão se levanta para perseguir a mulher. Já vimos que a mulher é a igreja de Deus. A igreja de Deus ao longo dos séculos. Esta igreja que começou no Éden e se estendeu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até nos últimos dias, onde encontra-se os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta mulher estava grávida. O símbolo de estar grávida representa aquele momento que a mulher está com a expectativa de ter um filho. Representa o momento em que o povo de Deus estava a esperar da vinda de Cristo, da primeira vinda de Jesus Cristo, do Messias. O profeta Miqueias disse, e tu, Belém, Efrata, posto que é menor entre os reinos de Judá, de ti sairá aquele que vai ser o governador de Israel. Ou seja, o profeta Miqueias já falava que há de vir alguém. E é este filho aqui que estava sendo esperado. Isaías, ele nos disse, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado forte, maravilhoso conselheiro,
para ir na eternidade. Então, aqui ele estava a profetizar que há de vir Jesus Cristo. Então, este termo que a mulher estava grávida representa o momento em que a igreja de Cristo estava a esperar do prometido, do desejado de todas as nações. Aquele que há de entregar a sua vida para salvar toda a humanidade. Mas, irmãos, devem saber que este desejado de todas as nações é o rival do inimigo de Deus. Ele é o rival de Satanás. Então, Satanás se levanta para perseguir a igreja de Cristo, simplesmente para poder atacar e destruir este que há de vir. Ou seja, que a missão deste que há de vir não dá certo, porque ele sabia que se Cristo ter sucesso naquilo que ele vai fazer aqui no mundo, então o seu reino chegaria ao fim e ele por fim será destruído. Então ele estava pronto a perseguir. O que é que nós podemos encontrar nas Escrituras quanto à tentativa de Satanás destruir a descendência de Cristo? Nós estamos a ver logo no início da história da humanidade, Caim matar o seu irmão Abel. Por que Caim matou Abel? Porque Satanás havia compreendido que em Abel, na linhagem de Abel, há de vir aquele que é o desejado de todas as nações. Então procurou tirar a vida de Abel para não suscitar a descendência. Mas miraculosamente, Deus deu um filho a Eva que se chama Sete. E Sete continuou com a história. Satanás levantou no momento de Noé, o mundo inteiro já estava contra Deus. E ele queria aniquilar completamente a geração de Deus. Mas Deus salvou 8 homens através da arca. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento. Mas que falar sobre o tempo em que o povo de Israel se encontrava no Egito. Neste momento, Satanás decretou que todos os meninos deveriam ser mortos. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que se matasse todos os meninos, então finalmente não haveria descendência em que há de nascer o desejado de todas as nações. Mas Deus interrompeu isso. Ele salvou um menino que foi colocado no cesto, nós conhecemos, que seria o libertador temporário do povo de Israel. E este é o grande Moisés. Amém? Amém. Continuando com a história, Satanás não parou, ainda esperava. Quando percebeu que não estava a conseguir e seus planos estavam sendo frustrados, quando Cristo veio ao mundo, ele já estava preparado para poder destruir Jesus Cristo e, se for possível, destruir por completo o seu ministério. Vamos continuar. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e este era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, este grande dragão vermelho pode representar, em primeiro lugar, o próprio Satanás, mas também o Império Romano, pela qual Satanás usou para frustrar o plano de Deus, para perseguir Jesus Cristo. Roma, neste momento aqui, dominava entre 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Neste momento aqui, Daniel é apresentado o Império Romano como as pernas de ferro. Mas também, no capítulo 7, o Império Romano é apresentado como um animal espantoso. Ele percebeu que este poder vai se levantar contra o ungido de Deus. E eles vão querer destruir o príncipe dos exércitos, neste caso, Jesus Cristo. Então, quando Cristo veio, saiu um decreto de matar todas as crianças a fim de atingir Jesus Cristo. Todos nós conhecemos essa história. Quem colocou esse decreto foi Herodes. Mas Deus, mesmo assim, nesse grande conflito, ele interrompeu. Ele levou Cristo e a sua família para o Egito e ficaram lá temporariamente. Claro que muitas pessoas pereceram por causa desse decreto. Mas mesmo assim, Satanás não pôde conseguir acabar com a vida do nosso Salvador. Mas Cristo cresceu numa vida muito humilde e tanto sofrimento. Se você quer se informar melhor, eu te aconselho você ler o livro O Desejar de Todas as Nações. Há de ver como é que a vida de Cristo foi muito difícil. Mesmo quando você lê os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, você vai perceber que Cristo estava pregando o evangelho num ambiente muito difícil. Não sei se os irmãos, quando lê, conseguem perceber um conflito que há. Quando ele quer sair um pouco, vieram para tentar. Quando ele quer sair, mestre, o que é que você... Então, a vida de Cristo foi uma vida muito difícil, porque Satanás queria interromper por completo. Mas mesmo assim, Satanás viu que não. Este eu não vou conseguir facilmente. Quando chegou a hora de tentar Jesus Cristo, aqui não mandou anjos, porque para nós, às vezes, Satanás pode mandar só simplesmente um anjo, né? Para nos tentar. E nós facilmente caímos. Mas quando foi Cristo, foi sozinho. Em pessoa, ali no deserto. Depois começou a tentar Jesus Cristo. Vamos ler isso no Lucas 4, com o nosso tempo e vamos perceber. Então, Satanás tentou Jesus Cristo, mas mesmo assim foi frustrado. Ele não conseguiu levar Cristo a cair. Então, por fim, ele decidiu utilizar a perseguição, matar Jesus Cristo através do Império Romano e os líderes da nação judaica que estavam apostatados. Neste caso, o sumo sacerdote como Anás, Caifás,
para poder destruir Jesus Cristo. Mas ele não estava a perceber que quando estavam a tirar da vida de Jesus Cristo, eles já estavam a assegurar a nossa salvação. Porque Cristo veio morrer para que eu e você possamos já ter a vida eterna. Amém? E ele morreu triunfantemente na cruz. Para os pagãos, a morte de Cristo na cruz foi um motivo de zombaria. Até alguns passaram ali, olhavam para Cristo e diziam: salvava os outros, por que ele não pode descer? Mas no céu, a Bíblia disse que houve uma aleluia, porque Cristo então já salvou e todos aqueles que hão de crer em seu nome terão a vida eterna. Amém? Quem está feliz por causa de Jesus Cristo? Quem quer um comandante que não perde nenhuma guerra? Estou a ver que alguns irmãos me levantaram que estão ligados daqueles que sempre perdeu, mas eu não quero estar naquele que perdeu, eu quero estar nesse que está a vencer. Mesmo quando nós assistimos, para aqueles que costumam assistir, eu não gosto de jogo, mas as pessoas que gostam de assistir jogo, sempre sentem-se felizes quando a equipa vence. Sei que as equipas humanas hão de vencer hoje, mas amanhã não vão vencer. Mas Cristo ele sempre está a vencer, amém? Versículo 4 continua dizendo assim: e a sua cauda levou após a si terça parte das estrelas do céu. Satanás conseguiu seduzir, estrelas aqui representam os anjos, ele conseguiu seduzir terça parte das estrelas do céu. Meu irmão, Satanás não é qualquer um. Eu já vi algumas igrejas que cantam uma canção, não é aqui nesse país, mas no país. Eles cantam pela música. Sim, mas a mensagem é que vamos pisar, dizem vamos pisar Satanás, então toda a igreja canta depois pisam assim. Pode imaginar o barulho que sai daí. É como se Satanás fosse um formiguinho, né? Satanás é poderoso, ele enganou terça parte dos anjos. O que é que ele vai fazer com esse povo que não estuda a palavra de Deus? É por isso que hoje estamos a ver muitas igrejas, pessoas estão a fazer coisas estranhas. Por quê? Porque deixaram da palavra de Deus. E eles pensam que têm força de resistir ao diabo. Ele conseguiu seduzir os magníficos anjos que nunca pecaram, com um conhecimento extraordinário que um homem não tem. Pior é ainda o homem depois do pecado. Mas os homens de hoje pensam que Satanás só se pode pisar, né? Naquele momento eu ainda não conhecia a mensagem adventista, então talvez pisava, mas eu amém? Então, depois a Bíblia continua a dizer assim: que lançou sobre a terra, e o dragão parou diante de mulher que havia de dar luz, para que dando ela luz, estragasse seu filho. Então, é aquilo que eu estava a falar. Sempre ele se preparou para destruir Jesus Cristo e seu ministério. Irmão, se você está no lado de Cristo, você comprou briga. Amém? Quem está no Cristo vai comprar briga? Aqueles que já estudaram nas escolas de livros, né? Sabe muito bem que é comprar briga. Você encontra o teu amigo ali, por exemplo, alguém está a bater aí, depois você entra no meio, depois começa a lutar já com o adversário do teu amigo, você compra a briga. E aquele amigo fica mais chateado ainda contigo do que a pessoa que provocou o problema. Quem era pequeno nesse momento aqui pode perceber muito bem. Então, você aceitou Cristo como único Salvador, você comprou briga, estás numa guerra, porque Jesus Cristo é inimigo de Satanás. E todo aquele que se coloca no lado de Cristo automaticamente é inimigo de Satanás. Não há como você fazer um equilíbrio, estar sendo de Jesus e ainda ser amado por Satanás. Não é possível. Amém? Então a Bíblia, versículo 5 diz assim: e deu luz um filho homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para com Deus e seu trono. Esse termo, a vara de ferro, representa o domínio, majestade e poder. Então Cristo venceu Satanás e ele vai dominar para toda a eternidade. E quando ele termina a sua missão, no ano 31, ele foi para o céu e ele continua lá hoje como nosso sumo sacerdote, no lugar santíssimo do santuário celestial. Amém? Versículo 6 diz: e a mulher fugiu para o deserto. A Bíblia aqui nos leva a um tempo em que, logo depois de Cristo ascender ao céu, eu pensava que, ok, Satanás já perdeu, então agora já não tem mais nada a fazer. Mas Satanás ficou muito mais tirado. E eu já percebi isso. Às vezes, quando o homem, por exemplo, vamos falar na questão humana, quando o homem perde uma batalha, ele fica muito mais tirado do que quando ele estava a lutar para vencer. Então ele ficou muito mais tirado e ele decidiu
que não se pode existir nenhum sequer cristão fiel sobre a terra. Ele jurou que vai erradicar por completo todos os cristãos. E ele começou rapidamente a perseguir muito mal o povo de Deus. Pessoas na Idade Média, durante o levantamento da igreja papal, foram mortos, foram encarcerados. Naquele momento tiravam peitos das pessoas enquanto estavam vivos. Pessoas que eram queimados vivos. Eles inventavam máquinas e máquinas, os líderes da igreja, para perseguir os filhos de Deus. Os homens que diziam em nome de Deus inventavam máquinas para matar não os criminosos, mas aqueles que diziam que a Bíblia é a única regra de fé e Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Conseguem perceber como é a gravidade desse evento? É muito terrível. Satanás estava chateado. A Bíblia diz que neste momento a igreja fugiu para o deserto. Esse termo deserto quer dizer que a igreja não estava livre, estava no sofrimento. Foi entre 538 até 1798. Aquele período que se chama 1260 dias ou 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses. Os profetas falam muito sobre este período, onde o Papa teve supremacia total sobre a humanidade e neste momento perseguia todos aqueles que não concordavam com a igreja medieval. E esses homens aqui eram chamados heréticos, eram chamados seitas. Os valdenses de Piemonte, eles eram mortos todos os dias por causa da verdade. Nós não estamos a gozar de uma liberdade, mas naquele momento era muito, e muito mesmo perigoso falar da verdade da palavra de Deus. Amém? Satanás estava numa ação contra Deus e uma campanha contra o seu povo, onde já tinha sido preparado lugar para Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Um dia é igual a um ano nas profecias. 1260 dias, 1260 anos. 538 até 1798. Eu sou muito surpreendido com Deus. Deus já havia falado deste período antes da existência do próprio poder. Daniel 7, versículo 25. Deus profetizou há muito tempo que iria se levantar um poder, que cuidaria mudar a lei de Deus, no lugar do santo sábado, que Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 20, versículo 8, para que todos nos guardemos o sábado como um dia sagrado. Este poder colocou o domingo e, como aparece em todos os catecismos da Igreja Católica, guardai domingo e festas. Talvez um irmão que pela primeira vez pensa que domingo é dia sagrado. Vai estudar a palavra de Deus, vai comparar com o catecismo e você perceberá o dia verdadeiro de adoração é o sábado. E quem nos deu o sábado é o nosso Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o Senhor do sábado. Marcos 2, 28. Mas algumas pessoas dizem que domingo é dia do Senhor. Que Senhor? Só pode ser aquele outro das trevas. Amém? Amém. A Bíblia continua a dizer que perseguirá os santos do Altíssimo. Foi no momento em que o povo de Deus foi gravemente perseguido. Deixa-me lá ler esse trecho aqui. Está na lição de escola sabatina. Aquele que não está a estudar a lição de escola sabatina está a perder muita coisa. Porventura, a lição de escola sabatina é grande conflito. Está na lição de escola sabatina de domingo 14 de abril. Né? E tem como título Estratégia Sutil de Satanás. Na verdade, aqui o comentarista, o pastor Max, faz referência ao grande conflito, página 39 até 40. Diz assim, durante séculos, a circulação das escrituras foi proibida. Vocês sabiam que existia um tempo em que ler a Bíblia era muito perigoso? Era documento, podíamos dizer hoje, documento do Estado. Aquele documento que você não pode levar para a sua casa. As autoridades foram ditas que o povo comum não pode ler a Bíblia, nem sequer traduzir nas suas línguas. Quantos reformadores foram mortos, queimados vivos, porque ousaram traduzir a Bíblia para as suas línguas? Martim Lutero ficou muito tempo sem conhecer que a salvação vinha somente em Cristo. Mas só uma vez, quando eu estava a vasculhar ali as Bíblias naquela biblioteca de Wittenberg, você encontra o justo viverá pela fé. Então, naquele momento, uma igreja que afirma ser igreja de Deus chegou a proibir o uso da Bíblia. Bom, Satanás nesse momento, quando ele proibiu o uso da Bíblia, ele pensava que o povo não ia encontrar Cristo, porque Cristo disse, são elas que de mim testificam, porque é aqui onde você encontra Jesus Cristo. Santifica-os na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Então ele escondeu a verdade. Mas mesmo assim, havia pessoas que ainda liam e memorizavam grande parte das escrituras sagradas. Agora, quero te perguntar uma questão, meu irmão. Hoje, temos acesso da palavra de Deus. Todo mundo tem Bíblia. Alguns têm até 3, 4, 5. Tem no telefone Bíblias com todas as línguas. Inglês, português. Mas será que nós estamos a ler? A resposta fica consigo e Deus. Naquele momento era proibido e pessoas liam, mas hoje temos acesso
As pessoas não lêem. E pelo menos poucos que ousam a ler, Satanás já preparou homens qualificados para poder interpretar erradamente as palavras do Senhor. Tem profetas em todas as igrejas, hoje estamos a ouvir profetas surgir todos os dias, cada um ensinar o que ele acha. Vão te dizer que não, Jesus Cristo não há de vir visivelmente, não vai descer aqui no mundo e todo mundo verá, não. Ele há de vir secretamente, arrebatando pessoas. Quem já ouviu essa doutrina? Quem já ouviu que o homem quando morre vai para o céu? Logo ao morrer, você vai para o céu. Depois eu pergunto, ok, tudo bem, uma mãe morreu hoje e ela vai para o céu para gozar aquela vida feliz. Como é que será a situação da mãe estando lá diante do Senhor, a viver tão bem, bonito, a vida muito feliz, e ver um filho aqui a passar fome na terra? Estará feliz ela? Então essa doutrina é uma falsidade. Então, meu irmão, estude a palavra de Deus. E embora que haja pessoas que vão se nos pregar, mas devemos avaliar se está em acordo ou não com as Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Já não é o momento de esperar que as pessoas vão ser Deus em tempo. Porque é muito triste que mesmo dentro da igreja adventista, algumas pessoas de vez em quando levantam, nos ensinam falsas doutrinas. Quem já ouviu que o Espírito Santo não é Deus? Quem já ouviu? O Espírito Santo tem uma força. Quem já ouviu essa doutrina? Quem já ouviu? Jesus Cristo não é Deus, Ele é simplesmente Filho de Deus. Quem já ouviu essas doutrinas? Surgiram até dentro da nossa igreja. Não podem pensar que só porque nós estudamos muito a Bíblia, então Satanás não vai entrar aqui. Ele trabalha de outra maneira. Versículo 7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Afinal, este grande conflito começou aonde? No céu. Miguel é Jesus Cristo. O nome Miguel é um nome muito interessante. Esse nome aqui, quando eu fui estudar, o nome Miguel em hebraico tem junção de duas palavras: Micaia e El. El é a abreviação do nome de Deus, Elohim. É o mesmo nome que é usado ali no Gênesis, quando diz que Deus criou os céus e a terra. Então, Miguel é uma questão. É como se é semelhante a Deus. É como se você quer usurpar, e você já se preparou bem para fazer isso, e você já começou a se proclamar o diretor. Mas quando chega ali, você encontra que aquele diretor que se chama, que ele se chama, ninguém é diretor aqui, senão ele. Agora você não entender essa interrogação, Miguel. Ninguém é semelhante a Deus, senão Jesus Cristo. Porque Satanás queria usurpar o lugar de Deus e ele queria ser Deus. Queria tomar o trono de Deus e aqui onde surgiu o mal. Ele queria ser adorado como Deus e queria usurpar o lugar de Cristo. Na verdade, o pecado começa com autossuficiência, orgulho e inveja que sai do coração de Satanás. Que é esta inveja que ele leva ao longo do século para perseguir Cristo e seus seguidores. Ele conseguiu seduzir, sim, uma boa parte dos anjos, depois ficaram no lado de Satanás e ali, havemos que dizer bem para entender, mas ele foi expulso do céu. Este dragão que a Bíblia fala aqui é Satanás, e ele lutou com Miguel, mas é uma boa notícia: lá no céu, Miguel o venceu. Na cruz, Miguel o venceu. E o que vocês esperam no fim? Miguel irá vencer, amém? Amém. E todos aqueles que estiveram no lado dele. Eu não me importo que o mundo inteiro esteja no lado de Satanás, está tudo bem. Mesmo que sejam cinco, mas no lado de Miguel, já Deus garantiu. Quem lembra do tempo de Noé? O mundo inteiro estava contra a mensagem de Noé. Deixou de chover? Choveu, não é? Morreram? Todos eles. Depois de Noé sair ali com bombas, a olhar o mundo. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo Satanás, que engana todo mundo. Satanás tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Hoje não é quase o mundo inteiro que acredita que o homem quando morre vai para o céu, vai para o purgatório, vai aonde? Que há vida após a morte. Ele é capaz de enganar o mundo inteiro. Quem já ouviu argumentos das pessoas que dizem: olha, vocês querem dizer que vocês são os únicos certos que guardam o sábado no mundo inteiro e guardam o domingo? Está equivocado. Eu costumo dizer que Satanás engana o mundo inteiro. Tudo aquilo que é popular, que é da maioria, vem dele. Quando dizem: ah, não, você não pode dizer que todos estão errados. Eu vou lhes perguntar: não foi a nação inteira que disse crucifica? Estavam certos? Não foram o mundo inteiro que zombaram a mensagem de Noé? Estavam certos? Então, Satanás tem capacidade de enganar o mundo inteiro. E se você não lê a palavra e não seguir aquilo que Deus disse, ele certamente vai te enganar. Então, ele foi expulso do céu. Rapidamente, irmãos, peço para abrir Ezequiel 28, para ver o que aconteceu com este querubim que foi expulso do céu.
Ezequiel 28. Vamos começar a partir do versículo 14. Deus narra sobre essa história, diz assim: além disto, foste também ungido como querubim guardião. Querubim guardião quer dizer aquele que ficava perto de Deus. Aqueles que estendem as suas asas na arca da aliança. Eles estavam mesmo perto de Deus. Não sei se os irmãos estão comigo. É por isso a ferida de Satanás não foi cura. Quem vai lhe convencer? Eles estavam em toda a glória ali, perto de Deus. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado, no trono de Deus, e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos. Há pessoas que querem nos fazer acreditar que Deus criou Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, o anjo de luz, perfeito. Satanás foi a escolha própria. Aqui Deus disse: você foi perfeito e irrepreensível. Ele sozinho decidiu se rebelar contra o seu Criador. Assim como eu e você também podemos, pela nossa liberdade de escolha, decidir rebelar contra Deus. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste no teu coração de arrogância, brutalidade e pecaste. Por este motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim de guarda, no mês da glória. Então ele foi expulso do céu, das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo. Por quê? Por causa da tua impressionante formosura, porque Satanás era muito formoso. Não é aquela imagem que nos apresenta com chifres. O Satanás vermelho que tem uma cauda. Nada a ver. Ele é impressionante formosura. Corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Aqui nós podemos perceber, vamos perceber três coisas que fez Satanás ser expulso do céu, que também arrastam uma grande parte da humanidade, mesmo entre nós, que somos filhos de Deus. A primeira coisa qual é? A formosura. A segunda coisa, sabedoria. A terceira, fama. Vamos começar na formosura. Há pessoas que pensam que a beleza é tudo na vida. Amém? Investam muita coisa para poder pintar o fosse mortífero, que uma vez será lançado na cova. Mas quando estão chamados de adornar o coração, com a verdade não quer. Estão preocupados em fazer tudo. Pessoas vão fazer até cirurgia lá em Dubai para mudar a estrutura do corpo. As mulheres entendem. Muda muita coisa. Furou aqui. Não se tiver. Está tentando dizer Deus, aqui você falhou, deixa eu colocar bem. Formosura. Querem aparecer mais bonito. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você apareça o mais formoso do que os filhos dos homens aqui na terra, enquanto você não tem Cristo, você é o mais feio que existe. Amém? Amém. A Bíblia continua nos diz a tua sabedoria. Há pessoas que são tão orgulhosas por causa do quê? De sabedoria. Não é problema estudar, não é problema ter sabedoria, né? Mas é catedral, PhD, quando ele fala palavras bem escolhidas, quando você diz, mas o Senhor criou os céus e a terra e criou os homens. Vai dizer, não, essa perspectiva do que tange a origem do homem. Ele é muito sábio do que Deus, não é? Quem já entendeu o período de escritor, não sei se aqui esse sábio, não. Sim, são muito sábios. Conhecem tudo da ciência, menos a ciência da salvação. Eles sabem tudo, conseguem falar muita coisa aqui. Vão te dizer que não, nas leis do Big Bang, o mundo quando surgiu ali havia força atômica, não sei. Irmão, no princípio criou Deus os céus. A terceira coisa, a fama. Há pessoas que estão prontas a sacrificar tudo para ganhar a fama. Querem ser conhecidos, notados, aparecer. Não é isso, irmão? Eles queriam ser tudo na sociedade. O mais interessante é a Bíblia mostra a Jesus Cristo que ele nem estava preocupado com a fama. Mas ele se tornou mais famoso, porque existe alguém aqui mais famoso que Cristo. É? Quem conhece os pescadores da Galileia? Pedro, aqueles que pescavam. Pescadores que nem aqueles que vocês encontram lá no mar. Pedro era famoso na época, não. Pescador. Até era uma classe de pessoas que desprezavam. Mas você hoje, para ter a vida eterna, é obrigado a ler as palavras de Pedro. Não é? Então, a fama deve vir de onde? Do céu. Não com um motivo de
estão preocupados em buscar a fama. E é muito triste, mesmo entre os adventistas do sétimo dia. Há pessoas que você nota que estão precisar aparecer. Eles podem sacrificar todos os princípios de Deus, fazendo tudo que o mundo faz simplesmente para ganhar a atenção da população. Mas eu quero dizer que mesmo o mundo inteiro te conheça, e você não seja conhecido no céu, você ainda não é famoso, amém? Vamos continuar rapidamente, vamos abrir o livro de Isaías 14. Isaías 14, a partir do versículo 12, Deus também conta o que aconteceu com Satanás. Este querubim mesmo que trouxe o grande conflito. A Bíblia diz: como foi que caíste? Talvez alguns irmãos que estão abrindo. Como foi que caíste do céu, ó Lúcifer? Outras versões já aparecem estrela da manhã. Filho da alva e da alvorada, como foste atirado da terra, tu que derrubaste todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar no teu coração. Veja as palavras que, todos dizem palavras loucas, que Satanás falava. Hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me estabelecerei no monte da congregação, no ponto mais elevado de norte, no alto de Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Esse termo semelhante ao Altíssimo quer dizer você igual a Deus, você é Deus eu. Uma criatura quer ser igual ao seu Criador. Depois a Bíblia continua a dizer assim: contudo, você será lançado nas profundezas do abismo. Então, Satanás queria tomar o lugar de Deus. O mais interessante é que o mesmo pecado ele tentou Adão e Eva, né? E os nossos primeiros pais caíram. Dizem que um dia vocês vão comer fruta. Tornarão semelhante a quê? Esse semelhança quer dizer vão ser igualzinho a Deus. Porque o homem já foi feito segundo semelhança e imagem de Deus, não é? Quer dizer, vocês vão ser igual a Deus. Vocês já ouviram pessoas que estão nos ensinando aquelas doutrinas espíritas que dizem que vocês são deuses. Dentro de vocês tem uma força de Deus. Você que é Deus em si próprio. Quem já ouviu esse tipo de doutrina? É o mesmo argumento que o serpente apresentou ali no Jardim do Éden. Vamos terminar, vamos continuar para terminar. Vamos voltar para o nosso capítulo 12. Agora estamos no versículo 10. Com tudo isso, mesmo com essas todas as coisas que Satanás fez, lutando para tentar vencer a Deus. E, irmãos, volto a repetir, neste grande conflito Deus não usa a sua força. Se ele usasse a sua força, Satanás não tem como lutar com Deus. É como se fosse um pai que tem um filhinho rebelde. Depois do filho, começa já a lutar com o pai, apertar casa, por favor, não sei o quê. Só basta uma chapada da sua criança. Mas o pai não luta dessa maneira. Então Deus não usa a sua força. Ele simplesmente luta com Satanás através do seu caráter. Amém? Porque se ele usasse a sua parte como Deus, Satanás nem sequer existiria. Esse também é um mistério que nós não podemos compreender. Só Deus vai nos revelar quando chegarmos no céu. Eu vou lhe perguntar, Senhor, por que ele vai nos esclarecer bem? Porque sempre lançamos essa pergunta, mas não conseguimos responder bem. Versículo 10. Então a Bíblia diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Essas palavras foram pronunciadas quando Cristo morreu na cruz. Então Cristo venceu Satanás. O acusador já é expulso. Já não tem poder para aqueles que hão de aceitar Cristo como o único Salvador. Satanás sempre perdeu. Ele fez muita coisa, mas sempre perdeu. É muito interessante que é como se fossem duas equipas que vão entrar no campo para jogar. Depois de uma equipa vem com trombeta, muita coisa, quando a pessoa já tocava, muito barulho, mas depois perde, né? Mas outra equipa, com calma, as coisas Deus chamam com calma, mas ele vence, amém? Sim, é por isso, assuntos de Deus não precisa de muita publicidade, não precisa de muita exibição. Com o Espírito de Deus, ele não é por violência nem por força, mas por poder do meu Espírito, diz o Senhor, amém? Então Deus te venceu, versículo 11. E aqui nós estamos a ver os vencedores, que eu e você podemos fazer parte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então o povo de Deus vai vencer através do sangue do Cordeiro. Todo aquele que aceita Cristo como um Salvador vai ter que vencer Satanás. Não há como Satanás te vencer enquanto você
vocês estiverem em Cristo, porque Deus nos deu Cristo como a nossa força. Jesus Cristo disse que sem a mim nada podeis fazer. Então, como Deus aqui venceu por sangue do Cordeiro e pela palavra no seu testemunho. Temos a verdade, temos a palavra de Deus. Se nós tivermos a palavra de Deus e entender a verdade que há nesta palavra, não há como Satanás nos vencer. É por isso hoje na citação do resumo da lição, tem uma parte que disse: Satanás sabe muito bem que se o povo desse a palavra e seguir as doutrinas da Bíblia como estão, ele não tem poder sobre ele. É por isso, quando ele já acaba não tendo aquele poder de seduzir a nossa consciência, ele começa já a utilizar a força, mas não tem aquele que mata o corpo, porque ele não pode fazer você crescer eternamente. A nossa vida está escondida em Cristo, amém? Mesmo que ele mate esse corpo, naquele dia quando o Senhor vier pela segunda vez, vai me dar um novo corpo, pela qual não habita pecado, amém? Vamos terminar, versículo 16. Mostra um tempo de paz. Depois de Satanás perseguir a igreja de Deus na Idade Média, chegamos no versículo 16, encontramos um momento temporário de paz. E até ajudou a mulher, e até abriu a sua boca, e travou o rio, e dragão lançara da sua boca. A partir de 1798, quando caiu o primeiro papado, até hoje estamos a ver num tempo de paz, prosperidade temporária. A igreja não está perseguindo, ninguém está perseguindo aqui porque nós estamos a nos encontrar no sábado. Estamos em paz. Mas a Bíblia disse que dentro em breve Satanás irá se levantar. E esse texto é Apocalipse 17, que diz assim: e dragão irou-se contra a mulher novamente, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, ou seja, remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás hoje está a se preparar para perseguir, já começou, mas vai perseguir de modo mais poderoso o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Este povo que tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos de Deus é o povo de Deus nos últimos dias. São os guardadores do sábado. Este povo, eles guardam os mandamentos de Deus conforme são dados por Deus, mas também tem o testemunho de Jesus Cristo. Muitas vezes quando falamos do testemunho de Jesus Cristo, nós entendemos que é o espírito da profecia, que é a mensagem dele conforme Apocalipse 11, versículo 10. Mas não só. Também, esse povo tem uma missão de anunciar ao mundo as 3 mensagens angélicas. E Satanás não quer que o mundo saiba esta mensagem. Então, se o meu irmão está aqui e não sabia, você é inimigo de Satanás. Amém? A não ser que você fique no lado dele. Mas se você está a fazer aquilo que Deus disse, você automaticamente é inimigo de Satanás. E nesta manhã, o que Deus quer nos dizer com isso? Porque dentro em breve, as autoridades dos homens vão se levantar e vão decretar que todos que estão no mundo, pequenos e grandes, ricos e pobres, descansassem no primeiro dia da semana, sobre a penalidade da morte, que não se poderá vender nem comprar se você não guardar o domingo durante o decreto dominical. Isso está no Apocalipse 13, versículo 16 até 17. Deus está nos chamando hoje para fazer o seu trabalho, porque o Espírito da Profecia ele não é triste. O trabalho que nós deixamos de fazer hoje, teremos de fazer nos momentos mais terríveis. Então o mundo está a preparar para o decreto dominical. Todos os dias nós estamos a ver movimentos que estão a levar as pessoas perto do decreto dominical. E Deus chama os adventistas do 7º dia para fazer uma só coisa. Qual é? Proclamar a verdade. Amém? Proclamar a verdade. Esse texto vocês não vão abrir. Está no livro de Oséias 5:8. Diz assim: tocai a buzina em Judeia, tocai a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven. Esse termo tocai a buzina, gritai altamente, quer dizer, Deus nos chamou para tocar a buzina, para tocar a trombeta, para falar no mundo a verdade sobre o sábado, a verdade sobre os mortos, a verdade sobre a vida de Jesus Cristo, porque o nosso inimigo também ele já preparou pessoas deles lá que estão a falar também uma outra verdade sobre os mortos, uma outra verdade sobre o sábado e muitas outras coisas. Deus conta conosco neste grande conflito. Veja como é interessante. Quem não participa na guerra não pode participar na vitória. Amém? Sim. Se você não tem como cooperar com Deus aqui, você não tem como cooperar com Ele. Há pessoas que dizem: não, eu estou muito ocupado, meu trabalho, irmão, lá no céu você vai ver com Deus 24 horas. Se você não consegue servir aqui por causa do seu trabalho, como é que você espera ir para lá? Onde a linguagem do céu é isso. Amém? Quem não participa na guerra não pode participar na vitória. Não, aqui não há soldado que está a dormir no campo. Todos nós estamos numa guerra do grande conflito em breve, vai terminar. Irmãos, temos evangelismo agora, não sei se os irmãos sabem. No campo de 7 de abril, né? Mas poucos vêm, aparecem. Né? Depois querem celebrar a vitória quando o Senhor descer. É possível. Vamos falar, irmão, sei que essa questão é um pouco difícil, mas
tentar responder, não é verdade, eu entendo. É possível que você não participe na guerra, mas quando ele descer ali, você ferido. Irmão, é possível. Irmãos que não responderam, mas não é possível. Eu sabia que não é possível. Então, o pastor secretário executivo da Conferência Geral, no sábado, dia 20 de abril, o pavilhão de Macedônia disse só uma palavra. E eu, tudo que ele falou, eu saí com uma palavra. A missão é milagre. Quem lembra disso? Eu não sei evangelizar. A missão é milagre. Para mim isso é difícil. A missão é milagre. Você tem um general poderoso que ele é capaz de tudo. Qual é o seu problema? A missão é milagre. Aquele pastor nos abençoou muito. Sendo assim, irmãos, eu, antes de terminar, gostaria de convidar um irmão aqui, que é o irmão Nando. O irmão Fulvio aqui. Irmão Nando, ele vai apresentar um som de trombeta. Amém? Souber a trombeta, não é isso? Vai apresentar um som de trombeta. Porque mesmo quando nós entramos no céu, os anjos de Deus vão tocar as trombetas. Eu não sei que talvez o irmão naquele momento será conseguido também o espaço. Só não sei se as trombetas de Deus são iguais daqui, mas Deus preparou uma grande coisa para todos aqueles que o amam. Amém? Mas, e são trombetas de ouro. Amém? Amém? Quem está feliz por estar na casa de Deus? Quem está feliz por saber que Jesus em breve vai voltar? Então o irmão vai tocar a trombeta e eu vou te contar como é que Cristo vai voltar. Deus tem muito amor por nós. Deus ama Naquele dia, o Senhor aparecerá na segunda vez pelo poder e grande glória. Com magníficos anjos descendo do céu. E todos aqueles que serão Cristo como Salvador irão ter privilégio de contemplar o reino da sua promessa. Ele vai beijar em rostos superfícies. E todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para ter a vida eterna. E aqueles que deixaram tudo atrás para seguir Cristo somente a sua palavra, já poderão gozar e dizer: Eis o nosso Deus a quem nós adoramos. Nós entraremos no céu com os anjos, aquela longa viagem que a profecia dizia aproximadamente 7 dias. Quando chegar no céu, as portas celestiais vão se abrir. Aquelas 12 portas que estão escritos os nomes dos apóstolos do Cordeiro, os nomes dos filhos de Jacó. Entraremos e os anjos perguntarão: quem são estes que aparecem como água do dia? Formosas como a lua, brilhante como o sol e formidável como a incrédula como a madeira. E Jesus Cristo terá prazer em dizer: este é o fruto do meu sangue, os que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro e as branquearam como lua batendo sobre a terra as folhas branqueadas. E todos nós, naquele momento, estaremos muito felizes diante do trono de Deus. Todos os homens se encontrarão no mar de vidro, ali onde habita o Senhor, e vão sentar naquela mesa que tem quilômetros e quilômetros, com Jacó, Abraão, Adão e todos os santos que Deus que morreram ao longo dos séculos. E nós poderemos participar do banquete do Cordeiro, que Cristo foi preparado para todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Dominaremos com Jesus Cristo durante 20 anos no céu, onde vamos esquecer todo o sofrimento. Com as nossas coroas na cabeça, nós estaremos tão felizes naquele momento que os homens se perguntarão: onde é que está a morte e a sua distância? E onde é que está a sepultura o seu poder? Porque já a morte não existe mais.
mas depois de 1000 anos, Cristo desde Monte Santa, que é a terra de Jerusalém, como esposa ataviada para o seu marido, pronto para entrar neste mundo que será enviado para ele. Mas Satanás e seus anjos e todos os ímpios são ressuscitados para contemplar a glória que Deus vai dar aos seus filhos. E quando eles estão ressuscitados, neste momento, reúnam-se para atacar a cidade de Deus. Mas é aqui onde Deus lança o fogo para queimar e aniquilar por completo o mar. Todos eles serão mortos, tanto raízes como ramos, a saber, raízes Satanás, ramos são os ímpios. Neste momento, Deus disse aqui a terra, e ele cria novamente a terra, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. E nós, neste momento, estaremos com Deus, e ele vai criar novamente este mundo. Vai ser mais do que já viu ele. Frutos de todo tipo, animais e tudo aquilo que é bonito será colocado aqui na terra para os filhos. Vamos nos encontrar para adorar Deus de um sábado até outro sábado. Não na porana, mas naquela nova terra onde Cristo preparou para os que o amam e guardam os seus mandamentos. E esta é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor por esta mensagem poderosa e que o Senhor continue a usar o irmão John para que prossiga pregando esta palavra dentro da igreja e também fora. Neste momento convido a igreja para mais uma vez se colocar em pé e com vivacidade vamos cantar novamente o hino 134 do Inário Adventista. Oremos. Querido Deus, querido Pai que estamos aos céus, muito obrigado ao Pai pelo sábado que o Senhor hoje nos concedeu. Muito obrigado ao Pai pela mensagem que foi pregada aqui pelo irmão John, na qual nós devemos ser praticantes da mesma e meditar nela dia após dia, ó Pai.
pois já vem chegado o teu reino, ó Pai, nesses últimos dias, nos quais estamos na terra, e todas as tuas profecias já se fazem entender, ó Pai. Queremos nós, neste sábado maravilhoso, ó Pai, continuar aqui como estamos na igreja, em comunhão, adorar e louvar o teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Guarda-nos, o nosso Senhor Deus, como a menina dos seus olhos, e faça paz conosco. Sim, faça paz conosco. Esteja conosco, desde agora até naquele dia que o Senhor vai aparecer. Em nome de Jesus. Amém.